Olá, vertenteiros e vertenteiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Fabrício Duque, eu estou aqui em Brasília, eu estou aqui no topo do Grand Mercury do hotel, com essa panorâmica incrível que mostra toda Brasília, para dizer que o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que começou no dia 30 e vai até o dia 7, está bombando, tem muita novidade. Eu estou aqui para trazer alguma delas. Nesse vídeo, a gente vai apresentar uma conversa que nós tivemos com o diretor artístico, Eduardo Valente, que retorna ao festival após 6 anos. É isso, ele falou sobre ineditismo, sobre curadoria, sobre como foi pensar essa edição de 2024, que acontece em dezembro, saindo desse calendário oficial do festival, que sempre acontece em setembro e que já foi avisado na noite de abertura de que o festival retorna em 2025 para setembro. É isso. Fique com a gente. Assista após a vinheta. Acho que a gente sempre entendeu o Festival de Brasília como um festival que tem uma história e uma tradição muito fortes, aonde não faz muito sentido não utilizar aquelas potencialidades que são as potencialidades que sempre marcaram esse evento. Isso tem a ver tanto com um festival que dê destaque para aquilo de mais interessante que vem surgindo no cinema brasileiro ao longo dos tempos, mas também um cinema que necessariamente esteja numa relação muito próxima com questões voltadas para uma reflexão sobre a sociedade, sobre a cultura, sobre a política no Brasil. Ou seja, é um festival que consiga refletir sobre cinema, mas também sobre o Brasil, né? Eu acho que é muito significativo que é um festival que tem esses dois termos no seu nome, né? Cinema brasileiro, né? Ou seja, falar de cinema e falar de Brasil, né? Então, acho que esse é um pouco o norte que a gente seguiu, mas entendendo exatamente que, desde que eu tive à frente do festival na parte artística pela última vez, já se passaram 6 anos, que foram 6 anos especialmente atribulados, né, no Brasil, seja politicamente, seja com toda a questão da pandemia, seja com tudo que a gente tem atravessado de inovações e desafios através da tecnologia, de uma série de realidades como as questões ambientais. Então, eu acho que hoje, refletir sobre o Brasil, claro que vai implicar em questões diferentes do que a gente teria há 6 anos, né? Então, acho que a tentativa é essa, é respeitar essa tradição e a força dela e tentar enxergar o que a gente tem à nossa volta hoje. Eu acho assim, desde que eu tive essa outra passagem pelo festival, eu sempre tive uma visão para mim muito clara de que um festival, como era historicamente o Festival de Brasília, com 6 longas em competição, 12 curtas e a Mostra Brasília, esse festival não daria mais conta da diversidade do que é o cinema brasileiro hoje. Eu acho que a necessidade das mostras paralelas, a necessidade da gente exibir, pelo menos, como a gente está exibindo esse ano, no mínimo 15 longas a mais, sem falar na parte infantil, eu acho que isso é o mínimo para a gente conseguir dar conta de um recorte que tem alguma relevância, porque a gente hoje está numa realidade onde a gente recebe mais de 200 longas, quase 1.000 curtas, né, que são números que nem há 10 anos eram esses, assim, eles mudaram muito nesse tempo mais recente. Então eu acho que quando a gente se depara com isso, eu acho que essa questão do tamanho do festival, eu acho que esse ano a gente está trabalhando dentro de um mínimo, que eu acho que para o ano que vem a gente vai tentar aumentar, vai tentar ter mais dias para o festival, na verdade, vai tentar ter mais filmes na própria competição nacional, mas também no festival como um todo, porque eu acho que é isso, é um mínimo para você, se você se relacionasse, digamos assim, em termos de porcentagem da produção brasileira que esse festival exibia em 80, em 90, em 2000, face aos inscritos recebidos, eu acho que hoje a gente está numa condição muito menor, né? A produção brasileira cresceu muito mais do que o festival consegue dar conta disso. E eu acho que, embora, claro, tenha um desejo de ser
restritivo, não é o termo, mas de ter uma quantidade pequena de filmes face ao total, para que a gente dê um olhar também, eu acho que essa quantidade, o desejo dela não é ser não inclusiva, né? Essa quantidade ela tem que ser no mínimo inclusiva para isso, né? A gente estava conversando hoje até mais cedo com algumas pessoas num debate. Se você pensa no cinema brasileiro, é o cinema de um território que é do tamanho e com as variedades do que, por exemplo, toda a América Latina hispânica, do que uma boa parte da Europa. O Brasil é desse tamanho, né? E aí com isso é o que a gente quer dizer, com diferenças territoriais, paisagísticas, geográficas, humanas, políticas, sociais. Então, um festival como o Festival de Brasília do cinema brasileiro, como é o nome, tem que dar conta disso tudo. Não pode ser um festival de um cinema brasileiro, né? Ele tem que conseguir, como a gente ontem a gente fez a primeira sessão de curtas do festival, aí você tem um curta do Rio Grande do Norte e um do Rio Grande do Sul. É isso, é cruzar esse país inteiro, né? O mais norte do nosso mapa até o mais ao sul, e aí no meio tem muita coisa, né? Então acho que o festival tem que dar conta disso. Então eu acho que esse foi o nosso ponto de partida e o desejo de conseguir dar conta disso. Não foi difícil conseguir obras inéditas, porque eu acho que é essa a situação atual no cinema brasileiro. Assim, a gente tem uma produção tão numerosa e tão diversa e com qualidades tão claras que por mais festivais que a gente tem, e aí no nosso caso, né, que a gente vem num segundo semestre, já quase no final, a gente está falando especificamente Festival de Gramado, depois Festival do Rio, depois Mostra de São Paulo, além de vários outros festivais mais locais ou regionais, esses que têm uma amplitude mais nacional. Claro que uma série de filmes já foi exibido, mas a gente ainda tem obras inéditas o suficiente, assim como eu tenho segurança absoluta de que a nossa competição nacional não deixa nada a dever nesse ano ao que poderia ser em outros anos, se tivesse acontecido no começo. Eu acho que nenhum desses filmes a gente não exibiria num outro ano. Então eu acho que a produção nacional hoje, ela determina a existência de uma quantidade tão grande que eu não vejo isso como uma questão problemática. Agora, é óbvio que o retorno a setembro, que na verdade é a data histórica do festival, inclusive por questões até meteorológicas e climáticas de Brasília. Setembro a gente consegue ter um período menos chuvoso do que esse final de ano, então você pode se preocupar menos com toda a estrutura, com a questão do que as chuvas acarretam, o que é um momento mais fácil no calendário para o trabalho aqui. Eu acho que, óbvio, se o festival acontece, como seria esse caso entre Gramado e o Festival do Rio e a Mostra, a gente tem um outro cardápio disponível. O que vai fazer com que o festival tome decisões levemente diferentes, e aí o que vai acontecer é que o Festival do Rio também vai tomar posições diferentes, a Mostra de São Paulo, né? Por outro lado, Tiradentes, que esse ano fica muito perto de Brasília, vai ficar mais longe. Então, eu acho assim, os festivais, eu não tenho nunca a sensação de que os festivais competem entre si pelos filmes, porque eu acho, primeiro, que tem filme suficiente hoje em dia para todos os festivais, então não é uma economia de escassez, né, de você estar brigando pela falta de opções. E, por outro lado, eu sinto que cada vez mais isso vai ajudando essa variedade de filmes a dar uma cara para cada festival. Então, eu não acho, por exemplo, que o Festival de Brasília não precisa se preocupar em brigar por filmes com o Festival de Gramado. São dois festivais com perfis totalmente diferentes. O Festival do Rio não precisa se preocupar se o Festival de Brasília acontecer antes e não ter filmes para o Festival do Rio. Primeiro, porque o Festival do Rio exibe uma quantidade enorme de filmes, que não é o caso tanto aqui, inéditos. E aí, o Festival de Brasília vai exibir alguns filmes, talvez o Festival do Rio, mesmo tendo à sua disposição, não exibe, porque não é o perfil dele também. Então, claro que alguns filmes eventualmente vão passar em mais de um festival, e eu acho que isso também é benéfico, porque os públicos se interessam, os públicos que estão em Brasília não necessariamente estiveram no Rio, em Gramado, salvo a imprensa especializada. O público que vai às salas é o público dos locais. Então, por isso que a gente, por exemplo, faz questão de manter aqui uma mostra chamada Festival dos Festivais, onde a gente justamente traz grandes destaques que foram lançados no Rio, em Gramado, até anteriormente, porque a gente não acha que esses filmes, o público de Brasília ainda não pôde ver esses filmes, então a gente não quer não passar esses filmes só porque eles passaram em algum festival. Mas a gente acha importante para a competição manter o ineditismo, até como maneira de dar espaço
de visibilidade para mais filmes, porque é isso, a imprensa nacional que se reúne aqui, ela já cobriu o Festival do Rio, já cobriu o Festival de Gramado, então a gente tem que dar espaço para novos filmes para essa imprensa cobrir, porque eles existem e estão aí, como a gente vai ter esses 6 filmes na competição, um na abertura, um no encerramento, mais 4 inéditos na mostra Caleidoscópio. Quer dizer, a gente tem filmes inéditos em quantidade suficiente que é legal dar chance para outros filmes serem vistos. Mas eu não tenho esse medo de que não existam os filmes e nem também uma obsessão de que, não, passou no Festival do Rio, não nos interessa. Interessa sim, porque o público de Brasília quer ver esses filmes, então a gente vai trazer eles para cá. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa se de fato a gente conseguir estruturalmente ir para setembro de volta no ano que vem. O Festival do Rio vai seguir muito forte, muito variado, muito pleno nas suas funções, então eu não acho que nada disso gera uma competição, sabe? E o que você sonhou hoje? Ou você não sonhou? Eu sonhei, cara, mas assim como o Marcelo Gomes falou no debate sobre o filme dele, a gente perdeu um pouco esse hábito de anotar, de pensar, e a gente vai esquecendo, né? Então eu lembro que tinha alguma coisa a ver com cinema, porque não tinha jeito de não ter nesse contexto daqui, tinha a ver um pouco com essa questão de estar organizando, estar tentando fazer, agora os detalhes, eu confesso, eu sou péssimo, eu tenho durante 3, 5 minutos muita clareza, mas depois eu vou perdendo ao longo do dia, então eu não vou lembrar, mas eu tenho certeza que tinha a ver com cinema e com exibição de filmes.